Boa noite a todas e todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Tópicos Especiais em Gestão de Pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para o processo de aprendizagem. Treinamento e desenvolvimento, né, é uma das ferramentas mais estratégicas que existem dentro da área de gestão de pessoas. E normalmente é caro, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, quando estava nas empresas, na iniciativa privada, treinamento é uma opção cara. Desenvolvimento também é uma opção cara. Mas existe dentro, né, das ferramentas existentes em gestão de pessoas, mais especificamente treinamento e desenvolvimento, e mais especificamente desenvolvimento, algo chamado feedback, que é de graça, e eu diria que é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Alguém arriscaria dizer o que quer dizer feedback? Em uma palavra só? Traduzindo isso para o português, o que seria feedback? Vamos lá, eu sei que só tem 5, mas um de vocês respondendo já está bom. O que é feedback? É uma palavrinha só. Não tem problema não, gente, pode errar. Eu não sou maldoso, não. O que é feedback? Começa com R. Retorno, professor? Muito bem, Vitória e Alisson. Retorno. Então, o feedback é um retorno. É o retorno que a gente recebe. A gente faz alguma atividade, nosso chefe dá um retorno para a gente. A gente tem um comportamento, a nossa mãe, a nossa esposa, nosso marido dá um retorno para a gente. A gente toma uma atitude e a sociedade dá um retorno para a gente. Então, a vida é cercada de retorno, então, a vida é cercada de feedbacks que a gente recebe, alguns deles involuntariamente, não planejados, e o que a gente trata dentro das organizações é o feedback planejado, né? É utilizar o feedback para desenvolver as pessoas. E a primeira coisa que eu costumo explicar é saiba diferenciar o que é feedback e o que está escrito aqui embaixo. O que está escrito aqui embaixo, vocês talvez não consigam ler, deixa eu marcar aqui. Espera aí que está aqui debaixo, está escrito feedback, que é diferente de feedback. Então, feedback, o que é? Quando alguém é amigo seu ou uma pessoa que quer te ajudar, ela vê você tendo um comportamento, tendo uma atitude, fazendo determinada atividade, e ela acha que você pode fazer melhor, né? Pode ter um desempenho mais adequado, ela vai lá e te dá um retorno, dá um feedback para te ajudar. Isso é feedback. Só que existe outra coisa que é disfarçada de feedback, mas não é feedback, é feedback. As pessoas tentam fantasiar, né, dizendo para você que está te dando feedback, mas na verdade ela está tentando te ferrar, por isso que não é feedback. E eu cheguei a presenciar isso no início da carreira, quando eu comecei a trabalhar, trabalhava numa grande empresa, e pessoal muito experiente, eu, coitado, 21 anos de idade, né? Trabalhava na cidade do Rio, todo ingênuo do interior, e eu tinha uma colega de trabalho, e essa colega de trabalho eu não sabia, mas ela não gostava de mim, não sei o que eu fiz para ela, mas ela não gostava de mim. E de vez em quando ela me dava, entre aspas, um feedback, ou seja, ela me dava um retorno de como eu deveria comportar no trabalho para me desempenhar melhor. Só que, na verdade, não era feedback, era feedback, porque ela queria que eu me desse mal. Só que ela travestia isso, né? Ela tentava dourar a pílula, tentando dizer que era um feedback. Eu demorei a perceber, ainda bem que percebi a tempo, porque senão eu seria mandado embora. Tá? E aí, então, primeiro saiba, feedback não é para te ajudar, e feedback é para tornar você uma pessoa e um profissional melhor. Os amigos dão feedback, os traíras dão feedback. E aí, vamos ver aqui o que é o feedback, qual que é o conceito. Na aula, se tiver alguém fazendo comportamento organizacional, essa parte aqui vai ser similar, só que em comportamento organizacional não tem um exercício. Tá? Como eu não sei se todo mundo está fazendo comportamento organizacional já fez, eu vou ter que repetir isso aqui. O que é feedback? Dá informação à pessoa sobre o seu desempenho, conduta ou ação executada, objetivando o quê? Reforçar se está indo bem, se dá um feedback positivo. Reorientar, no sentido de falar, faça essas correções. Ou então, estimular comportamento, né? Incentivar a pessoa a fazer determinadas coisas. E de onde vem o feedback? De todo lugar. Então, pode ser de um amigo, o chefe tem o papel, né, de te dar feedback constantemente. Ele é pago para isso, inclusive, é uma das coisas mais importantes no papel
da chefia, da liderança, é dar feedback. A família vive dando feedback, professor. Então, aqui tudo, família, chefe, a turma, tudo isso aqui são feedbacks diretos. Alguns são indiretos, tá, gente? Então, eu vou dar um que nem está escrito aqui, mas que é um feedback que eu recebo. Eu estou dando aula presencial na UF, né? Suponhamos. Agora, em breve, já vamos voltar todo mundo para presencial. E estou falando sobre determinado assunto. Aí eu olho para a turma, o pessoal está disperso, não tem ninguém prestando atenção, né? Nitidamente, eles não estão gostando. O que é isso? Isso é um feedback. Quando eu percebo isso, eu tento mudar o assunto, eu tento mudar o tom de voz, tento acelerar, tento, né, fazer alguma coisa de modo a reverter isso. Às vezes consigo, às vezes não consigo, mas isso é um feedback. Se eu, por exemplo, consigo arrumar namorada com facilidade, mas menos de um mês depois todas elas me dão um pé na bunda, isso é um feedback. Se eu consigo arrumar emprego com facilidade, mas em pouco tempo eu sou demitido, isso é um feedback. Então, essas coisas, tudo que acontece à nossa volta é feedback. Às vezes é direto, é alguém que chega para você, é um amigo que chega, é a esposa, é a namorada, é o marido, qualquer um, né? Está te dando retorno sobre um comportamento, sobre uma atitude sua, sobre algo que ela quer reforçar, algo que quer reorientar, mas para te ajudar. Então, e aí, nesse sentido, né, já que não é feedback, é feedback, ele ajuda o indivíduo a mudar seu comportamento, alcançar seus objetivos mais facilmente e se desenvolver como pessoa e como profissional. Feedback é uma das ferramentas mais poderosas para o aprendizado e para as realizações. Mas cuidado, esse impacto pode ser positivo ou negativo, né? Seguinte, o que acontece com o feedback? O feedback, o Saci Pererê está aqui, não é à toa. Tá? O Saci Pererê está aqui porque ele usa a carapuça. E eu costumo dizer que feedback só funciona quando a pessoa veste a carapuça. Você chega para a pessoa, você é um amigo da pessoa, você tem uma visão clara do que está acontecendo, você tem uma percepção boa, uma pessoa inteligente, você quer ajudar, e aí você chega com o maior jeitinho, né? Você se prepara muito bem, daqui a pouco a gente vai ver como se prepara para dar o feedback. E você começa a falar e a pessoa começa a receber aquela informação que é verdadeira, que é correta, e tem o objetivo de ajudar, e ela simplesmente nega tudo. Ou seja, ela pega e fala, essa carapuça não é minha. Aí não tem jeito, né? O feedback é poderoso, mas deixa que a pessoa esteja propensa a aceitar o feedback, né? Ele tem que enxergar feedback até, às vezes, em situações que não é direta. Eu amo feedback. Até hoje eu recebo feedback, muitos feedbacks, e tento melhorar meu desempenho cada dia mais, tudo que eu faço a partir do feedback. Mas vou lembrar de um dos primeiros feedbacks que eu tive. Eu estava na universidade, eu militava no movimento estudantil, era um cara de esquerda, bem radical, e fui trabalhar na multinacional inglesa, na Sousa Cruz. E eu tinha que disfarçar, né? Porque naquela época eu não pegava muito bem o pessoal de esquerda nas empresas, né, multinacionais. Mas eu conseguia disfarçar bem. Mas uma coisa que eu não conseguia disfarçar era a minha agressividade. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva, de buscar o que eu queria, de buscar os resultados, de negociar duro. Né? Isso fazia parte do meu dia a dia. E eu fui fazer um treinamento de negociação. E no treinamento de negociação aconteceu algo, né, muito interessante com relação ao feedback. E foi o seguinte, foi dado um livro para cada uma das pessoas lerem. Aí, lemos o livro, grandinho, sobre negociação. Depois, eu tinha que responder 20 perguntas relativas ao livro. Aí depois formava-se um grupo com 10 pessoas aproximadamente, e esse grupo, cada um levava as suas 20 respostas, e o grupo teria que consensar a resposta mais adequada, né? Qual que era a resposta certa. E o que aconteceu, e quando chegou no meu grupo, começamos a discutir, e eu, naquela agressividade que eu tinha, na forma de conversar, de negociar, eu quis valer a minha vontade. E tinha um cara que, tudo que eu falava, ele se contrapunha ao que eu falava. Só que, como eu era muito agressivo e acabava amedrontando, né, apesar de ser, eu era jovem, mas era muito agressivo, o cara foi recolhendo, foi recolhendo. Ele continuava falando, eu acho que é isso. Eu falei, não é. No final das contas, entre aspas, eu ganhei. Ou seja, a resposta que prevaleceu do grupo foram as respostas que eu tinha dado. E ele contrapôs os 4 ou 5 falando que discordava de mim, mas eu consegui convencer o grupo de que a minha resposta era correta e que a dele era errada.
E aí, nesse meio tempo, vieram os facilitadores do treinamento, entraram em sala e deram gabarito. De 20 questões, a gente tinha acertado 10. Foi um fracasso. E o cara, aí perguntou, quanto que o grupo acertou? 10. Agora vamos ver quanto que cada um acertou individualmente. Eu tinha acertado 10, como a minha ideia prevaleceu. O cara com quem eu estava brigando, ele tinha acertado 18. Aquilo ali, para mim, foi uma carapuça enorme. Tipo assim, porque o meu objetivo era fazer o melhor para o grupo. Eu estava bem intencionado, só que eu achava que essa agressividade, né, batia com a boa intenção. Eu vi que não. E eu mudei. Eu vi que, nossa, que coisa horrível. Eu fiz o grupo ficar muito pior graças à minha prepotência, à minha arrogância. E voltei para trabalhar na semana seguinte, a minha chefe perguntou, nossa, o que houve? Você está tão diferente? Que eu fiquei... Aquilo ali me mudou. Né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida profissional e já me mudou o meu estilo, porque foi muito forte. Você imagina 10 pessoas olhando para você e foi, pô, cara, você levou todo mundo para o buraco, né? Ninguém falou nada, mas só o olhar das pessoas já fez com que eu colocasse a carapuça. Então é isso. Feedback tem que botar a carapuça, ok? Então, o feedback ele pode ser positivo se você põe a carapuça e fala, realmente, eu estou precisando melhorar. Ou negativo, se não tem nada a ver comigo, não sou eu, é isso aí. Então, aí, meu amigo, vida que segue. Esse é o feedback no dia a dia. Isso aqui, senta que lá vem a história, foi a historinha que eu contei para vocês. E vou dizer por que é difícil dar feedback. As pessoas acham que elas são mais do que efetivamente elas são. O que isso quer dizer? Fizeram uma pesquisa com diversas pessoas e, na verdade, tinha uma pegadinha no meio dessa pesquisa. E qual que era a pegadinha? Fazia uma série de perguntas e uma delas era a seguinte: Madre Teresa de Calcutá, essa que está aqui, cuidava das crianças pobres na Índia, eu acho que principalmente fornecendo atenção de saúde, né? Hospital, ela construiu hospital, né? Para que as crianças pudessem cuidar das doenças, dos problemas de saúde que elas tinham. E aí perguntava, você acha que a Madre Teresa vai para o céu? Eu acho que vai, cara. Defeito todo ser humano tem, e ela era um ser humano, mas com certeza com muito mais virtude, uma pessoa que queria ajudar, né, que queria o bem, né, ainda mais querendo ajudar a criança. Então, eu acho que vai. Só que nessa pesquisa, somente 80% das pessoas acharam que ela iria para o céu. Tá? 80%, beleza, toca o barco. Lá no meio do questionário, avançou um pouquinho e fizeram uma segunda pergunta. Você acha que você vai para o céu? 90% achou que ia para o céu. Ou seja, as pessoas são tão sem noção, mas tão sem noção, que elas acham que são melhores que a Madre Teresa de Calcutá. Elas se avaliam como sendo mais merecedores de ir para o céu do que uma pessoa que passou a vida inteira para fazer a bondade. Isso mostra o quê? Você acha que você é mais do que efetivamente você é. Você vale 7, mas você acha que vale 8, 9, 10. E aí que está a dificuldade do feedback, por exemplo, do ambiente de trabalho. Você tem um colaborador seu, cara que é bom empregado, mas tem coisas para melhorar. Você é um chefe criterioso, anota tudo, bom observador, tem, né? É inteligente. E aí você estrutura tudinho para fazer uma avaliação de desempenho dele. E faz a avaliação correta, de acordo com os fatos, de acordo com o que realmente a pessoa é. Sabe o que vai acontecer? Tem boas possibilidades de acontecer. A pessoa foi avaliada da forma correta, da forma como ela realmente é, mas como ela acha que ela é mais do que efetivamente ela é, ela sai insatisfeita, dizendo que foi mal avaliada. Então, isso já é um grande problema, tá? É o que está dizendo aqui, ó. Funcionários costumam superestimar o seu próprio desempenho. Acham que vão para o céu, que a Madre Teresa de Calcutá não vai. E, estatisticamente, metade da força de trabalho é composta de desempenho abaixo da média. E 3/4 desse pessoal acha que tem um nível maior. Ou seja, eu sou medíocre, mas acho que eu sou bom para caramba. Aí fica complicado. Tá? Então, primeiro, só dando uma sensibilização da dificuldade do feedback. E aí, só para saber por que é difícil dar feedback. A gente vai temer a reação dos outros. Ninguém gosta de receber feedback. No Brasil, dar feedback é percebido como crítica e tem implicações emocionais, sociais muito fortes em termos de amizade. A pessoa pode sentir, ela se sente incomodada. Ninguém gosta de receber feedback. Essa é a triste realidade. Tá? E a gente tem, como as pessoas não gostam de receber, a gente tem receio de dar feedback. Eu costumo lembrar do caso lá da Peugeot, quando começou a fábrica, eu entrei lá em 2000,
Então, a gente tinha um escritório provisório, enorme, né? E o RH ficava lá no final. Aí vinha um francês lá, às vezes começar com o pessoal expatriado. Rapaz, era brincadeira. Francês, verãozão, imagina, verãozão, terra batida, poeira comendo solta. E passava 1, 2 semanas sem tomar banho. Então ele pintava na porta a 30 metros de distância e já sentia o cheiro dele. Agora, pergunta: alguém deu feedback para ele? Não, ninguém conseguia chegar para ele dar um feedback, todo mundo conhecia ele, conversar com ele, mas o brasileiro tem essa dificuldade. Alguém, infelizmente, teve a ideia de falar com um outro francês para falar com ele, para ele tomar banho. Aí a coisa melhorou um pouquinho. Tá? Então é isso. A gente tem dificuldade para dar feedback, mas não é só para dar feedback, não. A gente também tem dificuldade para receber. Mas antes de eu falar das dificuldades para receber feedback, vou dar algumas dicas de como você dá feedback. Descreve a avaliação e seja específico. Né? Não é para avaliar e falar geral. Você é um burrão. Você sempre faz trabalho mal feito. Então, você fez geral. Você é um burro e sempre fez um trabalho mal feito, avaliativo e geral. Não, descreva. Olha, semana passada, na reunião da diretoria, você apresentou um PowerPoint com erros de português e a apresentação também, a qualidade estava baixa, tinha dados que não estavam corretos. O que você fez? Você descreveu uma situação que foi específica. Ou seja, você tira a emoção e trabalha mais no campo racional. Uma das primeiras coisas para você tentar fazer com que a pessoa sente melhor o feedback. Tá? Descrever ao invés de avaliar. E falar especificamente o que aconteceu ao invés de generalizar. Segunda coisa, dirigido para comportamentos que o receptor possa modificar. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que é professor também, só que ele é mais introspectivo. E ele sempre saía tomar cerveja, e eu sempre gostei muito de dar feedback, sempre dei feedback para todo mundo, e esse cara sabia que eu dava feedback. Aí um belo dia, ele estava tomando cerveja, ele pediu um feedback. Falei: pô, André, você dá feedback para todo mundo, menos para mim. Aí eu pensei: lógico que eu não dou, porque ele não dava abertura. Não, fala, o que você acha de mim? Ele solicitou um feedback, ou seja, solicitado. É o momento correto, tá? E aí, o que eu fiz? Fui lá e falei: olha, cara, você é um cara inteligente acima, tem uma inteligência acima da média, um cara que escreve bem pra caramba, mas você tem 2 defeitos. O primeiro deles é que você é provinciano, você fica muito preso a determinadas localidades, no seu lugarzinho de origem. O professor universitário é a pessoa que tem que ter uma visão de mundo, tem que ter uma perspectiva global. A gente faz pesquisa, a gente contacta pessoas de outros países, daqui da América Latina, Estados Unidos, da Europa, então tem que viajar, ir para congresso, e você é provinciano, mas você tem que abrir mais os seus horizontes. Todo mundo faz isso aqui, você não está fazendo. Aí já estava animado, né? Muito animado, muita cerveja, eu resolvi continuar. Aí a segunda coisa que eu falei com ele foi assim: outra coisa, você tem hábito de enxugar gelo. Você enxuga gelo porque fica fazendo um serviço desnecessário. O ótimo é inimigo do bom. Então você pega um trabalho que todo mundo faria de uma determinada forma e você fica enxugando, enxugando. Aí sabe o que acontece? Você faz aquele trabalho que te toma um tempo danado, não vai te agregar muito e você deixa de fazer outras coisas. Aí essa produtividade fica baixa. A produtividade fica baixa não é porque você não sabe fazer, você sabe, você é enxugador de gelo. E no dia seguinte, já melhorada a ressaca, o cara ficou magoado comigo. Bom, o que era? Quando eu tinha resistência de dar feedback para ele, porque eu já sabia disso aqui. Aí, como ele pediu, né, ele solicitou, ele tinha dificuldade para mudar, ele ficou magoado comigo, né? Não chegou a fazer amizade nem nada, não abalou, mas ficou magoado. Eu peguei e falei: cara, besteira, que lá que eu falei ontem com você, eu tinha bebido, esquece, nada daquilo, não. Por quê? O cara não muda o comportamento. Hoje, então, eu vejo algumas situações de amigos meus fazendo algumas coisas que eu vejo que poderia fazer muito melhor, mas eu olho para o cara, olho para a situação, falo assim: ele não vai mudar o comportamento. Então, o que não tem solução, solucionado está. Oportuno, é no lugar certo, né? O que é oportuno? Se for elogio na frente de várias pessoas, e se for uma crítica, algo que a pessoa precisa melhorar, reservada, né, gente? Tem hora para se dar feedback. E assertividade, falar o que tem que ser falado sem ferir o direito dos outros.
Então, bem rapidamente, isso aqui é feedback para você dar. Agora, para receber. A gente receber feedback, a gente também tem muita dificuldade. Primeira coisa, ouça cuidadosamente e evite interromper. Saiba que é incômodo e às vezes até doloroso. Respire fundo para relaxar os músculos. Gente, eu trabalho com feedback, gosto de feedback desde... Vocês não tinham nem nascido ainda. Essa experiência que eu contei para vocês de feedback foi em 1988. Né? Foi o meu primeiro emprego. E depois disso, eu ministrei treinamento de feedback, li muito sobre feedback. Como eu trabalhava em treinamento, né, conheci diversas ferramentas, inclusive essas que vocês utilizaram, para saber se você é bom ou não para receber feedback. E apesar de tudo isso, ainda assim, para mim, né, valorizo o feedback, gosto de feedback e conheço, para mim é difícil algumas vezes receber feedback. E eu tenho uma história, já estava aqui na UF, né, eu pedi autorização, fui prestar um serviço na Votorantim, agora é a ArcelorMittal, na época era Votorantim, e para fazer um trabalho de consultoria e de ministrar treinamentos. Na parte de ministrar treinamentos, tinha uma especialista que tinha vindo lá do Sul, que é um treinamento de trabalho em equipe. E como que funcionou? Né? Eu iria ter que ministrar, eu e mais um outro profissional. Eles elaboraram o treinamento, e aí eu assisti ela ministrando o treinamento, li todo o material, ela explicou, e aí depois eu fui dar o treinamento. E quando eu acabei de dar o treinamento, eu dei o treinamento, o outro consultor deu, e ela foi dar feedback para a gente. Quando começou o feedback, ela fez um elogio muito rasteiro para mim, muito bobinho. E no mais, ela sentou o pau. Ela começou a falar dos problemas que eu tive. Não lembro direito, mas ela, olha, nesse momento você podia ter feito isso aqui, podia ter feito aquilo. Aqui você errou quando você falou. Cara, ela foi direta. Ela foi. E quando ela começou a falar, a minha sensação que eu tive, né, o que eu, na verdade, a sensação que passou na minha cabeça na hora foi o seguinte: essa mulher está morrendo de inveja de mim. Eu fui tão bom, eu fui tão bem, que ela está. Estou falando sério, ela é tão absurdo eu pensar nisso, mas é isso que eu estava pensando, que ela está com inveja, porque não é possível que eu fui tão mal. Mas, inconscientemente, essa foi a minha sorte. Inconscientemente, eu fiz exatamente o que estava escrito aqui. Não sei se foi inconsciente, mas já sou tão acostumado que eu fiz isso aqui. Eu ouvi cuidadosamente, não deixei ela interromper, respirava fundo para relaxar os músculos e ainda fazia o seguinte, ainda fazia aquilo que está escrito aqui embaixo. Mas me explique melhor quando foi que eu errei isso aí, ou seja, para ela enfiar mais a faca. Ela estava enfiando a faca aqui, agora enfia aqui. Ou seja, ela ficou mais de uma hora me dando feedback, e a maioria dos feedback eram corretivos, coisas que eu tinha que melhorar. O elogio foi sintético, quase nada. Eu anotei tudo e deixei ela falar e estimulei ela a falar. Morrendo de... Gente, morrendo de ódio por dentro. Fechei. Agradecer. Muito obrigado. Foram ótimos seu feedback. É desgraçada, pensando, aguardei. O outro cara, que era o consultor, teve uma postura exatamente oposta a mim. Ela começou a falar, ele fechou a cara, ela deu um feedback de 10 minutos e acabou a conversa. E aí eu vim embora, vim para casa, tal. Cheguei à noite aqui em casa, comecei a pensar, aí a ficha começou a cair. Eu fui ver o que ela tinha falado. Gente, tudo que ela tinha falado fazia sentido. Era aquilo mesmo. Eu falei, pô, ela está certa, beleza. E aí, depois desse feedback, a gente deu outro treinamento, né, para ela avaliar como a gente estava. Quando acabou, eu ministrei de novo o treinamento. Quando acabou, ela chegou perto de mim e falou assim: o que aconteceu? Eu comecei, então, você mudou, você não me deu feedback? Então, eu vi que você estava certa, mudei. E, na verdade, tudo que ela falou para mim estava certo. Se eu não tivesse dado a oportunidade para ela falar, porque ela estava dando feedback, o interesse dela é que o curso transcorresse da melhor forma possível. Ela não estava com inveja de mim, essa viagem da minha cabeça. E aí o que aconteceu? Eu ouvi o feedback, melhorei, o outro cara não ouviu, depois de uma determinada etapa, só um dos consultores continuou, o outro foi embora e eu fiquei. Então, isso é um exemplo só de feedback, tem vários outros. Eu passaria aqui a noite inteira falando para vocês. Escutem feedback, principalmente pessoas inteligentes, pessoas que te conhecem, que querem o seu bem. Né? Faça perguntas, tá? Se precisar agradecer algo, beleza, já falei sobre isso. Isso aqui é fundamental, a gente tem que ter discernimento. Reconheça o que é correto e adequado ao feedback. Tá? Só o que isso aqui quer dizer? Reconheça o que é correto e adequado. A pessoa vai te dando feedback. Vamos supor, uma pessoa que gosta de mim, uma pessoa inteligente, que tem uma boa percepção da realidade, ela consegue, é boa observadora, então ela
consegue captar o que está acontecendo. E ela começa a me dar feedback. E aí eu vou ouvindo e falo, realmente o que ela está falando não faz sentido. Então, na maioria das vezes, eu vou ter que repensar e tentar ver o que eu posso melhorar. Vai ter algumas coisas que essa pessoa vai falar que eu posso ficar na dúvida, vai ficar no meio. Olha, o que ela está falando agora pode fazer sentido, pode não fazer. Não tenho certeza. E tem outras coisas que eu falo, isso aí que ela está falando não faz sentido. Então, você tem que ter discernimento, separar o que realmente eu tenho que refletir para tentar mudar, o que eu tenho que pensar, para não sei se eu tenho, estou na dúvida se eu tenho o que eu não tenho que mudar, e o que eu não tenho que mudar. Isso é normal. O que não é normal, e é o que normalmente acontece, que a pessoa vai te dando feedback, tudo cai do lado de cá. Não, isso aqui eu não preciso mudar, não, isso aqui eu não preciso mudar, não, isso aqui eu não preciso mudar. E aí, meu amigo, você não muda, vai continuar enxugando o gelo e vai continuar sendo provinciano. Vida que segue. Tranquilo, gente? Estou falando rápido? Estou, né? Pois bem, então agora vamos à parte mais interessante. Questionário. Todos com questionário aí? Todos os 9 com questionário? Vocês já postaram ele lá. E aí eu vou explicar, depois vocês podem fazer, né? Quiser fazer agora, vai dar tempo de fazer agora. Então, são 20 perguntas que vocês responderam. Vocês tinham que dividir 5 pontos entre A e B. E agora vocês têm que pegar a resposta de vocês e marcar A ou B. Mas aí é o seguinte, não é A ou B, você só vai marcar onde estiver em branco. Então, por exemplo, na questão 1 eu marquei 3 e 2. Marquei 3 aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Uma caneta. Marquei 3 aqui e 2 aqui. Eu não vou escrever o 2 por quê? Porque o 2 não me interessa. Só me interessa o número que está na parte branca. Na questão 2, suponhamos que eu coloquei 1 e 5. 1 e 4, desculpa. 1 na primeira e 4 na segunda. Esse 1 aqui não me interessa, só interessa o 4. E assim sucessivamente. Suponhamos que aqui eu botei 3 e 2. Então aqui é 2. Aqui o 2 me interessa, 3 não me interessa. Aqui é 5 e 0. 0, né? Aqui e 5 aqui. E assim sucessivamente. Vocês preencham até aqui embaixo. Não precisa preencher agora, tá? Mas entenderam como que faz? Tem alguém aí? Alô? Entenderam? Sim. Muito obrigado, Vitória. Muito bem. Jesus, ok. Então, acabou de preencher, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar tem a letra E e a letra F. E aí vocês vão somar. Eu tenho total E e total F. Total E. Aqui a letra E, eu marquei 3, beleza. Então, 3. Aqui é E, não soma. Aqui é a letra E. E aqui eu marquei 2. Então, 3 mais 2, 5. Aqui eu marquei 1. 3, 3 mais 2, mais 1, 6. F nada, F nada. Aqui é 5, não é 11. Então, vocês só vão somar a letra E. Vai dar um resultado aqui. Sei lá quanto vai dar. X. Depois façam a mesma coisa com a letra F. Aqui é 4, suponhamos que aqui é 3, mas só onde está em branco. 4, 3, onde tem mais F? Aqui é 2, 7, 8, 9. Aí você soma e vai dar o resultado aqui, Y. Então, aí dá chamados scores brutos. Vocês somam. Depois vocês façam isso, tá? Isso é bem legal. Traz esses scores brutos para cá. Os scores brutos para cá. Total de E, total de F. E aí a gente vai achar os percentis. Suponhamos que o meu total deu 14. Então, meu total deu 14. Vou botar 14 aqui. Opa, total é 14, então aqui 14 também. E eu tenho que transformar isso em percentil. O é disposição. 14. Aí eu venho aqui no disposição, aqui. Disposição aqui.
Então, eu vou achar o 14 aqui. E não tem 14. Qual que é o mais próximo? É o 13. Ele fica entre o 13 e o 20. Opa, 14 está aqui. Então, ele ficou entre o 13 e o 20. Ele está mais próximo do 20 ou do 13? Do 13. Então, o percentil dele é 1. Tá? Então, exposição aqui, o score de percentis. O percentil de quem fez 14 pontos é 1. Beleza. E aí, vamos supor que o F, que é de feedback, é de exposição, e F de feedback, deu 34. 34. Então, eu tenho que ir na coluna F agora. Mudou a coluna. Então, na coluna F, onde está o 34? O 34 está aqui. Ele está entre esses dois. Bom, como ele não deu certinho, ele está entre. Qual que ele está mais próximo? Ele está no meio certinho. Que é mais 1 é 35, menos 1 é 33. Nesse caso, quando ele estiver no meio certinho, pego de cima. Aqui, então é 35. Mas o que eu vou pegar não é esse número. O que eu vou pegar é o percentil. O percentil equivalente ao meu 34, que passa para 35, é 70. E assim vai. Suponhamos que tenha dado 24. Aqui, ó. O E tenha dado 24. Total de E é 24. Ele corresponde a 30 de exposição. E suponhamos que o F tenha dado 31, 40. Então, 30 e 40. O que a gente vai usar agora é o percentil. Então, o meu deu 1,70. Exposição 1 e 70, 0. Aí eu vou vir aqui para a próxima coluna. O E é de exposição, deu 1. Então, eu suponho que o 1 aqui, e aqui deu 70. Então, essa aqui é a minha janela de Johari. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso. Aí eu venho aqui e faço a churiada aqui. Então, esse aqui é o formato da minha janela. É assim que eu reajo a dar e receber feedback. O que isso quer dizer? A gente vai ver já já. Suponhamos que tenha sido aquilo que eu falei, né? 30 e 70. 30, ó, 24 e 34. 24 dá 30 e 70. Então, 30 aqui, 70 aqui. 30, 70 seria assim, ó. 30 de exposição aqui. 70 aqui. Então, ficaria assim. 30 de E, que é o percentil de E. 70 que é o percentil de F. E aí, meu feedback ficaria assim. Tudo isso aqui, essa área churiada, não dá, vai dar para churiar, mas seria mais ou menos isso aqui. Beleza, então eu tenho um menorzinho e tenho outro bem grandão. E como que eu analiso, né, a minha janela de Johari, que foi o exercício que vocês fizeram? Joseph Luft, é o Jô, e Harrington Ingham, por isso chama janela de Johari. Eles desenvolveram esse instrumento. E para que ele serve? É para verificar o estilo básico de relacionamento interpessoal, como eu interajo com outras pessoas. Tá? Avaliando as tendências do indivíduo em facilitar ou dificultar o fluxo de informações interpessoais. Se comunicar comigo é fácil ou é difícil? E aí, olha só, o que é a janela de Johari? Então, você tem aqui dois eixos. O eixo de exposição, aqui em cima, é a exposição, nível mais baixo de exposição, à medida que vai descendo, observando aqui essa setinha minha, deixa eu tirar essa setinha vermelha. Aqui. À medida que vai descendo, é maior a exposição. Então, aqui começa com menor exposição, vai descendo, maior exposição. Do outro lado é feedback. Aqui é menos feedback e para cá é mais feedback. Ou seja, quando fala menos exposição, quer dizer que eu me exponho menos. Eu falo menos de mim. As pessoas sabem pouco de mim por quê? Eu não falo quem eu sou, eu não falo o que eu gosto, eu não falo o que eu não gosto, as minhas preferências, o que eu penso no futuro. Eu sou uma pessoa fechada em copos. E quanto mais eu me exponho, aí sim, aí é diferente. Quando eu venho para cá, porque eu me exponho mais, sou mais expansivo, é isso e aquilo. Por exemplo, vocês, o que vocês sabem da minha vida? Vocês sabem que eu sou casado, que eu sou professor, que eu sou nascido em Volta Redonda. Então, tudo que eu vou falando de você, para vocês, é porque eu estou me expondo. Né?
Isso aqui é exposição, quanto que eu falo de mim para as outras pessoas, para com quem eu interajo no dia a dia. E para cá, é feedback. É o quanto eu estou propenso a receber feedback. Ou seja, quanto eu dou abertura para as pessoas falarem sobre mim, para mim. Então, de receber feedback. Falar sobre mim e para mim. Não é para os outros, para os outros é fofoca. Para mim é feedback. Tá? Aqui quer dizer que eu não gosto de ouvir ninguém falando nada de mim para mim. E quanto mais eu vou avançando aqui para a direita, mais eu sou aberto a ouvir feedback. Então, esses dois eixos vão formar 4 possibilidades, 4 caixinhas. Né? Primeiro é o seguinte: todos conhecem, é a chamada área aberta. Então, por exemplo, todos sabem que eu tenho um pensamento de centro-esquerda, porque eu me expus e, né, beleza. Todos sabem, deixa eu ver aqui, que vou falar uma coisa negativa minha. Eu sou um cara turrão. Às vezes eu nem sabia, mas como eu dou abertura, eu achava que eu era uma pessoa boa. Depois que fui descobrir que eu sou uma pessoa bem mais mal do que eu imaginava. Porque eu recebi feedback das pessoas. Sério, a gente acha que a gente é melhor do que a gente é, isso é verdade. Eu achava que eu era uma pessoa aberta, democrática. Na primeira vez que eu tive a oportunidade de liderar uma pessoa, a pessoa falou que eu era um tirano. Mas por que, que ela falou isso? Porque eu dei abertura para falar. E aí todo mundo conhece. Eu falo coisas para as pessoas e as pessoas falam para mim. Então, isso aqui é uma arena aberta. Agora, vamos lá. Se eu sou uma pessoa fechada para feedback, aqui, ou seja, eu não evoluo essa minha janela para cá, ela fica presa aqui, vai ter coisas que as outras pessoas vão saber e que não vão falar para você. Por quê? Porque você não dá espaço para receber feedback. Né? E aí o que acontece? Só os outros sabem. Então, por exemplo, quer ver um exemplo concreto? Mau hálito. Quem tem mau hálito não consegue descobrir que tem mau hálito. A maioria das vezes não dá para se descobrir. Você só vai descobrir se alguém falar para você. Mas se você é uma pessoa que não gosta de receber nenhum tipo de crítica, você é muito fechado para receber feedback, e também se você se expõe pouco. Né? Normalmente a pessoa que se expõe pouco também não gosta de receber feedback. É o que acontece. Todo mundo sabe, mas você não sabe. Eu, como professor, por exemplo, eu posso ter um vício de linguagem. Eu conheço alguns dos meus vícios de linguagem, mas eu não conto para vocês de jeito nenhum. Mas como eu não dou abertura, ninguém fala para mim. E aí todo mundo fica fazendo chacota dos meus vícios de linguagem, porque os outros conhecem, mas eu não conheço. Por quê? Eu não dou abertura para as pessoas darem feedback para mim. Então, aqui a janela, né? Todos conhecem, aqui só os outros conhecem. Aqui tem uma parte que é só você conhece. Então, por exemplo, eu não gosto de pessoas muquiranas. Eu até falei isso para vocês. Gente que é pão dura demais. Eu sou pão duro. Mas eu não gosto de pão duro, tudo bem, porque eu não tenho dinheiro. Mas o problema é muquirana, aquele cara que chega para você e fala assim, e eu conheço gente que faz isso até hoje. Vamos dividir uma coca ali? Dividir uma coca quando você não tem dinheiro é uma coisa. Agora, dividir uma coca, que você quer economizar R$ 2,50, não dá, né? Para estudante até dá, mas para professor não dá, né? Pelo amor de Deus. Cara que faz questão de centavos. Mas então, eu não gosto de pessoas assim. Mas eu posso nunca falar nada para ninguém, né? Ou posso não gostar de pessoas que gritem perto de mim, alguma coisa. Só eu sei. E aí, as pessoas estão gritando perto de mim, porque eu nunca falei com ninguém. E outra coisa, essa questão da exposição é importante, porque ela estimula as outras pessoas a te darem feedback. Quando você se expõe mais, as pessoas se sentem mais à vontade para falar de coisas que elas sabem que você não sabe. Né? E o que acontece? Então, você tem 2 lados para expandir. O primeiro dela eu diria que o primeiro dela é você falar um pouco mais sobre você se abrir mais. Não precisa falar tudo da sua vida. Né? Sua vida pode ser um livro aberto com algumas páginas arrancadas. Não precisa falar tudo de você. Você fala mais do quem você é, do que você gosta, o que você prefere fazer, né? Do que te agrada nas pessoas, do que te desagrada. E aí você vai empurrando isso aqui para baixo. Quando você faz isso, essa janela vai caindo aqui para baixo. E aí
as pessoas se sentem estimuladas a falar coisas, né? E você também, lógico, tem que se expor, mas também tem que ficar aberto a receber feedback. As pessoas vão falar coisas que elas só elas sabem, e aí você vai se autoconhecer melhor. Gente, o autoconhecimento é a melhor forma que tem de desenvolvimento, por isso que feedback é legal. Você fala, nossa, isso aqui eu estou falhando feio. E aí, às vezes, eu tenho vários defeitos que eu não consigo corrigir, mas eu sei, eu fico tentando o tempo todo. Eu não desisto. Mas pelo menos eu sei, eu tenho consciência das minhas falhas. O problema é que tem gente que nem tem. E detalhe, algumas falhas eu consigo corrigir. Olha só, até coisas simples no dia a dia. Então, vocês, por exemplo, têm a oportunidade de dar feedback para os professores. E eu leio todos os feedbacks. Quando chega no final do período, vocês têm a avaliação institucional, né? Vocês avaliam várias coisas, inclusive as disciplinas. Eu leio todas as avaliações feitas em relação à minha disciplina. E ali eu vi algumas críticas. Teve aluno que teve aula comigo no período, e teve aula que ele viu no período seguinte. E aí, quando eu fui falar de feedback, ele levantou a mão e falou, professor, mas eu estou vendo que o senhor realmente mudou, o senhor fazia isso, não faz mais. Mas eu estou falando para vocês que até hoje eu uso feedback, né? Então, eu não envelheço enquanto eu estiver me renovando. E aí, ele falou, você melhorou, você mudou. Eu percebi algo que eu estava fazendo de errado. Eu não lembro o feedback que eles tinham dado. Era uma forma que eu agia dentro de sala de aula que os alunos não gostavam. Para mim era neutro, não era neutro, desagradava os alunos. Era algo que não acrescentava nada à aula. Então eu parei de fazer. E a pessoa, mas e não foi só isso, eu mudou várias coisas. Vocês escreveram várias coisas. Agora, se vocês não dão feedback, não tem oportunidade de receber. E normalmente nessas avaliações institucionais, você só fala daquele professor que é uma mala. Professor que vai bem ou que é normal, vocês não avaliam. O ideal é avaliar todo mundo. Porque eu leio, tem vários professores que leem. Tá? E olha só que legal. Quando evolui, quando vem para cá, você começa a avançar nessa janela aqui, que é a janela desconhecida. São coisas sobre mim que nem eu, nem ninguém sabia. Às vezes você descobre que você é criativo. Às vezes você descobre que você tem facilidade para trabalhar com lógica. Coisas que só vão ser possíveis você descobrir a partir do momento que você comunica, tem uma relação interpessoal com as outras pessoas, com maior abertura para falar de quem você é, o que você gosta, e para receber feedback. E aí você aumenta essa chamada área desconhecida. Eu achei legal foi isso aqui, olha. Né? Essa figura aqui representa bem essa janela de Johari, né? Esse quadrante é a janela aberta, olha. Está vendo aqui? Essa parte, os dois estão vendo. Esta daqui, só ele vê. Essa daqui, só ele vê. E essa aqui, isso aqui são características da pessoa que nem você, nem com quem você interage sabe. E que você só vai poder saber quando você começar a movimentar as suas janelas. Está vendo aqui? Isso aqui é chamada movimentação da janela. Olha. Quando você abre para feedback, essa janela desloca para cá. Deixa eu pegar a canetinha. Aqui, está vendo? Ela veio para cá, está vendo? E aqui o que aconteceu? Você aumentou essa área aqui, olha. Ou seja, todos conhecem. Você tinha tudo isso aqui que as pessoas que fazia parte das suas características, do seu jeito de ser, mas que você não sabia. E quando você dá abertura para as pessoas darem feedback, né, você aprende mais sobre você. Pô, e ter autoconhecimento, gente, é a melhor coisa do mundo. Você sabe quem realmente você é excelente. E esse movimento não é apenas você dar feedback, dar abertura para as pessoas darem feedback, você tem que se expor um pouco mais. E quando você se expõe um pouco mais, dá uma olhada. Essa que estava aqui vem para baixo. Ó. Vem aqui, ó. Ela desceu. Opa, fiz errado. Ela estava no meio e desceu. Ou seja, você falou de você para as outras pessoas. E olha que legal. Você acaba entrando essa área que era chamada de zona desconhecida. Você começa a entrar nela. Você começa a descobrir coisas aqui. Ó. Você começa a descobrir coisas que ninguém sabia. Então, essa é a movimentação de janela de O'Hara, e ela se dá pela troca de informações, que é o feedback. Então, gente, feedback é uma ferramenta poderosíssima. É difícil dar? É. É difícil receber? Também é. Não é fácil.
Mas se fosse fácil, né? Agora, eu estava vendo esses dias, eu até baixei, eu vou ver se consigo mostrar para vocês. Eu separei lá no meu e-mail, mas eu não sei se eu baixei no meu computador. Os talentos, o que eles mais pedem para os grandes líderes é feedback. E feedback, às vezes, duro. Duro que eu digo é o seguinte, aquele feedback não é feedback para jogar confete, para elogiar, não. Aquele feedback para mostrar caminho que a pessoa não está seguindo um caminho correto, para corrigir desafios novos. Isso que o talento quer. Ele quer receber feedback para se aperfeiçoar e se tornar um profissional melhor ainda. O cara que não está nem aí para o Brasil, ok, mas isso aí a gente está muito preocupado com ele, a gente está mais preocupado mesmo com os talentos, pessoas boas que vão trazer resultado para as organizações. E aí tem que saber trabalhar feedback. Tá? E só para lembrar, né, feedback não é a mesma coisa que feedback. Para dar feedback tem que ser seu amigo, tem que ter um bom conhecimento, né, porque tem que ter uma boa percepção da realidade e tem uma boa capacidade de comunicação para poder transformar tudo aquela sensibilidade do que ela está observando e sentindo em palavras que possam te ajudar a você tornar-se uma pessoa melhor, profissional e pessoalmente. Legal? Alguma dúvida? Tranquilo? Vou parar a gravação então. Espera aí. Um abraço. Muito